A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Traças da Bíblia, lição de número 9. Cristo é o centro. Espero que todos os irmãos estejam bem e que juntos nós possamos meditar naquele que é o propósito do Senhor para as nossas vidas nesta semana. Cristo é o centro. O texto de reflexão está em Colossenses capítulo 1, versículo 17 ao 19, que diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O objetivo desta lição é compreender a centralidade de Cristo a partir da exposição de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Verne chega a dizer que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo escreveu. É considerada por Norman, juntamente com Efésios, Filipenses, uma carta escrita a homens espirituais. Em paralelo com 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, aos quais, segundo ele, dirige-se a homens carnais. Colossenses aponta para o alto, para o infinito. Enquanto navegamos em seus 4 capítulos, percebemos que é uma imensidão em suas palavras, que jamais poderíamos encerrar sua exploração. Mas, como afirma Jotter, o maior bem do homem pensante é ter explorado o explorável e serenamente venerar o inexplorável. O apóstolo Paulo aponta para Cristo em sua plenitude e, enquanto acompanhamos a exposição que ele faz, atentos para que ele pretendia comunicar à igreja em Colosso, seremos elevados a uma adoração cada vez mais profunda. Então, nós precisamos entrar nessas palavras de Paulo, quando ele as dirige aos Colossenses, e perceber como ele aponta para a centralidade de Cristo. E é algo tão grandioso que percebemos que entramos em uma dimensão infinita. Cristo é o centro. Para quem Paulo escreve essa carta? Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao 8, 2, do verso 1 ao 4, 4, do 15 ao 16. Embora seja com razão chamada a carta aos Colossenses, podemos apontar 3 alvos do seu alcance. Primeiro, ele escreve aos Colossenses, ele escreve aos Laodicenses e ele escreve à Igreja Universal, ou seja,
ele deixa essa carta para a igreja na face da terra. Aos Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Os receptores imediatos desta carta foram os crentes, os quais moravam na cidade de Colosso. Hermanes Dias Lopes escreve que sua população era composta por nativos locais, frígios, gregos e judeus. A igreja em Colosso foi provavelmente fundada por Epáfras, companheiro de Paulo e ministro do Evangelho. Colossenses, capítulo 1, do verso 6 ao 8. E 4, verso 12. Contudo, é possível que os colossenses tenham ouvido o Evangelho pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso. Atos, capítulo 19, verso 10. Sob sua supervisão, Epáfras, natural da cidade, é provavelmente convertido pela pregação paulina, foi designado para estabelecer as igrejas em Colosso, Laodiceia e Herápolis. Epáfras era o principal elo entre Paulo e a igreja de Colosso. É ele quem leva as notícias da igreja até o apóstolo na prisão em Roma, ao qual tudo indica, também permaneceu preso. Colossenses 4, 10 e 13. B. Aos Laodicenses. Colossenses capítulo 4, verso 16. Já percebemos da proximidade entre as igrejas de Colosso e Laodiceia. A carta destinada aos Colossenses recebe uma nova diretriz na sua reta final. Ao concluir uma de suas mais ricas explanações a respeito da supremacia de Cristo, o apóstolo entendeu que as palavras às quais lhe foram inspiradas pelo Espírito deveriam ser extensivas à igreja de Laodiceia. Ele também cita uma carta escrita à igreja de Laodiceia, a qual deveria ser aproveitada pela igreja de Colosso. Isso significa que as verdades da palavra de Deus se aplicam em qualquer lugar, ainda que em contextos diferentes. E essa é a certeza que nós temos. A palavra de Deus, ela se renova realmente a cada manhã. A carta que fora escrita aos Colossenses, e agora nós temos esse acesso, nos traz orientações para que nós possamos nos proteger de falsos ensinamentos. Lembrando que esta carta ela fora escrita a homens, a uma igreja espiritual, mas que não estava livre dos ataques externos, dos falsos ensinamentos. E é o mesmo que acontece em nossos dias. Nós temos o ensinamento da palavra genuína, nós temos a presença do Espírito Santo e nós temos dentro de nossas igrejas pessoas extremamente espirituais e temos crentes carnais. E essa carta ela vem nos orientar
para que nós possamos permanecer no propósito de Cristo, aqueles que são espirituais. E aqueles que são chamados crentes carnais, que eles possam se despertarem para uma vida espiritual. Glória a Deus. E se Paulo escreve essa carta para a igreja de Cristo na face da terra, a igreja universal, a igreja na qual nós militamos. Essa citação do apóstolo, obviamente, diz respeito aos seus contemporâneos, os quais não haviam conhecido pessoalmente. Entretanto, não é inviável aplicá-la à igreja do nosso tempo presente. Assim como toda a palavra de Deus é sempre atual, Colossenses atravessa os séculos para estar hoje presente num tempo em que a igreja está sendo assustadoramente envolvida com a sutileza do engano. A teologia moderna é frágil e, por isso, facilmente cede espaços a heresias. Em nome da tolerância e da exaltação do prazer, em primeiro lugar, o absolutismo da verdade cristã tem sido solapado por mensagens travestidas de biblicismo, mas, na verdade, negam sua essência. A carta de Paulo é, sim, portanto, dirigida à Igreja Universal de Cristo, vivendo numa sociedade pós-verdade, a qual, mesmo não o tendo visto face a face, deve se curvar ante a mensagem escrita sob a autoridade inconfundível do Espírito Santo. Então precisamos ter sempre em mente a palavra de Deus, ela é eficaz. E essa carta de Paulo aos Colossenses, ela vem despertar, levar a igreja a um nível, a um patamar de um relacionamento sincero e verdadeiro com Cristo. O que Paulo tinha em mente quando ele escreve essa carta? Cada epístola tem um objetivo principal, o que determina a razão pela qual foi escrita. Quando Paulo ele escreve aos Colossenses, ele tinha em mente o seguinte objetivo. Primeiro, neutralizar o poder do falso ensino, fortalecer a doutrina da suficiência de Cristo e conectar a doutrina e a prática. Pois bem, neutralizar o poder do falso ensino. O principal desafio de Paulo era combater o foco de ensinos falsos, os quais circuncidavam a igreja tentando desvirtuar o verdadeiro evangelho de Cristo. Vejamos que isso não é muito diferente dos dias de hoje. Quantos ensinamentos errôneos nós temos visto? Quantos pregadores usam a palavra para se promover ou promover uma doutrina que lhe cabe? Então nós precisamos pensar que Cristo ele vem em primeiro lugar. Qualquer pregação, qualquer ensinamento, ele deve
enaltecer a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos e não devemos colocar nenhum adereço na cruz de Cristo. Ela é suficiente para a salvação do homem, para a salvação da humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não necessita de nenhum adereço. Me vem à mente agora, sempre nas pregações do pastor William Fagundes, que dizia: a cruz de Cristo não precisa de adereço. A cruz de Cristo, ela é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade. O principal desafio de Paulo era combater o foco de ensinos falsos, os quais circuncidavam a igreja, tentando desvirtuar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Pode-se afirmar que o ensino falso atacava a centralidade de Cristo. Colossenses capítulo 1, 15 ao 19, 2, do 9 ao 10. Concentrava-se em tradições filosóficas especulativas. Obedecia a prescrições e proibições de alimentos. Seguia certos ritos religiosos de natureza judaica. Venerava anjos. Tendia ao ascetismo. A igreja corria o risco de, após ter ouvido o Evangelho, deixar-se levar por um engano sutil, o qual, apesar de não haver descartado Jesus, acrescentavam elementos à fé, negando a suficiência de Cristo, a salvação do homem. Então, é o que eu disse aqui ao iniciar esse tópico. Precisamos ter cuidado. Não precisamos de inventar. Nós precisamos pregar o Evangelho genuíno, a verdadeira palavra de Cristo. Na ânsia de ganhar almas ou pessoas, muitos têm inventado, pendurado aquilo que não se deve na cruz de Cristo. Jesus foi levantado no madeiro para nos dar salvação. Tenha isso em mente. Glória a Deus. Paulo tinha em mente fortalecer a doutrina da suficiência de Cristo. O propósito central do apóstolo era reafirmar que Cristo era soberano, perfeito e suficiente. A carta aos Colossenses se encontra ocupada por um pensamento de plenitude. Segundo o dicionário Vim, a palavra plenitude no grego é pleroma. Denota abundância, aquilo do qual uma coisa é cheia. E a palavra de Deus, ela é cheia de virtude, do poder de Deus. É plena. Cristo é pleno. Encontramos essas ideias em todo o conteúdo da carta, em expressões sinônimas como transbordez, pleno, plenamente, plenitude, inteiro, inteiramente, tudo, todos, todas, perfeito, perfeição, aperfeiçoado, ricamente. Enquanto os falsos ensinos pressupõem a necessidade de adereços à obra de Cristo e
e subestimavam sua divindade. A ideia do apóstolo é demonstrar a perfeição de Cristo, a totalidade da sua pessoa e obra, ao mesmo tempo em que desafia o crente a ser pleno nele. Paulo repele a ideia de possuir Cristo superficialmente, de ter com ele uma comunhão tênue ou parcial. Ele preenche totalmente todas as coisas. Da mesma forma, o apóstolo não admite complementos à obra dele. Ele é perfeito e aperfeiçoador. É suficiente e a plenitude de Deus, o próprio Deus, não havendo então a necessidade de acréscimo à sua obra. Não há necessidade de acrescentarmos uma vírgula em sua obra, na sua palavra. E ai daquele que acrescentar uma vírgula na palavra do Senhor. Considere-se anato, maldito. Precisamos observar a palavra da forma que ela é. Poderosa, eficaz para todos os fins. Aleluia. Paulo, ele tem em mente conectar a doutrina à prática. Além de crer da forma correta, os colossenses deveriam viver de acordo com sua fé. Colossenses 1:10, o qual deve ser manifesta na morte da natureza terrena e na ressurreição de uma nova vida, que reflete a esfera espiritual a qual fomos elevados em Cristo. Uma vez que nós nascemos em Cristo, nós somos elevados a uma natureza, e essa natureza é a natureza de Cristo. Nós precisamos ter as características de Cristo, em quem os traços característicos da forma humana são sobrepujados pela suficiência da sua imagem. Finalmente, Paulo, talvez prevendo uma argumentação espontânea sobre como fosse possível pôr em prática a fé a um nível tão elevado e desafiador à natureza humana, prossegue dizendo: perseverai em oração, vigiando em ações de graça. De acordo com o dicionário informal, perseverar significa permanecer, ficar em um lugar com esperança, obtendo uma conquista. E é o que nós precisamos: permanecer na palavra, a fim de alcançarmos e conquistarmos aquilo que nos é prometido. Aleluia. Os colossenses enfrentavam toda sorte de desafio quanto às doutrinas e prática da fé. Por isso, deveriam se manter em constante oração, a fim de obter resistência espiritual, para, em vez de serem vencidos pelo mal, permanecerem firmes em sua fé, genuinamente cristã. Somente pelo exercício da oração e em total estado de alerta contra o mal que está tanto dentro quanto fora de nós, poderemos avançar para além da teoria e, de fato, vivenciarmos uma autêntica experiência cristã e nos leve realmente a refletir a imagem do Filho de Deus. Então,
quanto mais nós nos achegarmos a Cristo e dentro de uma vida de dedicação, de oração, nós seremos libertos das coisas terrenas. Nós alcançaremos a plenitude, nós alcançaremos viver na vontade de Cristo. Para concluir esta palavra, Colossenses nos chama para uma reflexão que se faz muito necessária nesse tempo, no qual a igreja cristã tem se deixado influenciar por sutis enganos que estão sendo injetados no corpo da doutrina cristã. Precisamos de mais mestres apologistas nos seios da igreja, para que a pura fé cristã seja ensinada com veemência e defendida com ardor e verdadeiro zelo. Cabe nos lembrar de que a apostasia não nasce de uma mentira, mas de uma meia-verdade. E esta é uma das mais hábeis estratégias satânicas para confundir a Igreja de Cristo, tornando-a fácil de ser manipulada. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte para o estudo da sua palavra, para uma vida de oração e uma vivência prática da natureza cristã sadia. Que nós possamos nos prostrar diante do poder de Deus, da palavra de Deus, e vivermos um verdadeiro evangelho. Se você tiver a oportunidade, tire um momento para a leitura desses 4 capítulos de Colossenses. Leia com calma, pedindo que o Espírito Santo te oriente, pedindo que ele venha revelar aquilo que estava no coração do apóstolo quando ele escreve aos Colossenses. Aquilo que ele escreve à igreja contemporânea. Ponha em mente, Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu aos Colossenses, não somente, mas ele escreveu para você e para mim. Que Deus nos abençoe.